Se você acha que os brasileiros se dividem apenas entre quem coloca o feijão por baixo ou por cima do arroz, ou quem come bolacha e quem come biscoito, está equivocado. Existe uma linha tênue que divide o nosso país em dois grupos, aqueles que usam 110 volts e aqueles que usam 220 volts. Nós somos a equipe Gerando Respostas, um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC, onde você pergunta e o engenheiro de energia responde. E no vídeo de hoje viemos aqui responder por que existem cidades que usam tensão 110 e outras 220 volts. E você pode ajudar a gente curtindo e comentando aqui embaixo o que achou. Bom, se você já mudou de estado ou costuma viajar bastante, já deve ter se deparado com a seguinte situação. Você vai plugar seu aparelho na tomada e descobre que ele funciona em uma tensão diferente da padrão usada naquela região. A maior parte das pessoas, inclusive eu, só descobre essa diferença depois de queimar o equipamento, acreditando que todas as tomadas do Brasil possuem o mesmo padrão de tensão. Mas não existe uma tensão padrão nacional. Mas e agora, o que fazer nessa situação? O melhor a se fazer é buscar uma tomada adequada para ligar o seu equipamento, pois ligá-lo em uma tomada com tensão diferente pode danificá-lo. Essa linha que divide o Brasil em dois grupos também separa outras partes do mundo. Enquanto a maior parte do continente americano usa o valor de 110 volts como tensão padrão, a maioria do território europeu, asiático e africano adota um valor de 220. E é nesse momento que conseguimos entender um pouco o motivo do Brasil não ter uma tensão padrão. Mas, para entender melhor porque as tomadas não têm a mesma tensão, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Quando a rede elétrica foi implantada no Brasil, no início do século XX, diversas empresas participaram da sua construção, fazendo com que ficasse a cargo de cada uma delas avaliar e escolher a tensão a ser instalada. Dessa forma, o país de origem da empresa tinha uma relevância muito grande, pois cada um tinha um domínio de uma tecnologia específica. Outros aspectos de mercado também eram considerados, como a quantidade de pessoas que seriam atendidas e as indústrias que estavam se instalando naquela região. Com isso, empresas americanas e canadenses, como as do Rio de Janeiro Tramway, Light Power e de São Paulo Light Power, instalaram a rede 110 volts, enquanto em outras regiões, como o Nordeste, empresas europeias adotaram a tensão de 220. Mas por que até hoje elas não são padronizadas? É porque depois que toda a rede elétrica é instalada, convertê-la de uma tensão para outra ficaria muito caro, tornando inviável a realização desse projeto de padronização. Aqui nesse mapa você pode ver quais estados do país usam principalmente 110 ou 220 volts. Bom, mas existe muita diferença entre as redes de 110 e 220? Então, tanto uma como a outra possuem vantagens e desvantagens. Quando analisamos o custo de instalação, a rede de 220 é mais barata. Isso porque a rede de 110 demanda de uma corrente elétrica mais intensa do que a de 220, fazendo com que a espessura dos cabos utilizados seja maior, e com isso é necessário comprar mais material para fazer a instalação, elevando o custo total. Mas quando o quesito é segurança, a tensão de 110 volts pode ser considerada mais segura. Apesar de toda a tensão ser perigosa, é o valor da corrente que pode causar danos ao corpo humano. Quanto maior o valor da corrente, mais danos ela pode causar. Ou seja, se uma rede tem o dobro da tensão da outra, ela vai ter o dobro da corrente passando por ela, fazendo com que ela seja mais perigosa. O debate sobre qual tensão é mais segura para se trabalhar tem origem no século XIX, quando as primeiras redes de transmissão foram instaladas. Thomas Edison, inventor norte-americano, defendia o uso da corrente contínua, que trabalhava com 110 volts, enquanto que Tesla, que trabalhava para a Westinghouse Corporation e era ex-funcionário de Thomas Edison, afirmava que a corrente alternada era melhor, pois seu valor de tensão poderia ser manipulado de maneira simples. Esse fato permitia que a corrente alternada pudesse levar a energia mais longe que a corrente contínua, fazendo com que a eletricidade pudesse chegar a regiões que não dispunham de centrais elétricas. A disputa entre Edison e Tesla para mostrar qual tipo de corrente era melhor ficou conhecida como a Batalha das Correntes. Para vencer essa batalha e mostrar que a corrente contínua era melhor do que a corrente alternada, Thomas Edison começou a espalhar boatos para prejudicar seu concorrente. Ele alegava que Tesla realizava testes em animais, fazendo com que diversos bichos fossem eletrocutados. Sabendo disso, para mostrar que sua corrente alternada era segura, durante a Feira Mundial de Chicago, Tesla fez passar pelo seu próprio corpo uma corrente alternada de milhões de volts e saiu ileso. Essa demonstração e os menores custos fizeram com que o sistema de Westinghouse fosse adotado. Essa vitória fez com que o sistema de corrente alternada se espalhasse para as regiões de influência dos Estados Unidos da América.
Mas corrente contínua e corrente alternada, você sabe o que são? Para entender de maneira mais simples o que é cada uma dessas correntes, vamos entender o que é uma corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas que estão presentes dentro de um condutor metálico, como os fios que estão dentro do cabo que usamos para carregar os nossos celulares. Quando colocamos o carregador na tomada e ligamos nosso celular na outra ponta, os elétrons começam a se movimentar de forma ordenada dentro do fio. E esse movimento ordenado recebe o nome de corrente elétrica. A diferença entre corrente contínua e corrente alternada está quando olhamos o sentido do movimento dos elétrons. Quando os elétrons se movimentam sempre no mesmo sentido, chamamos essa corrente de corrente contínua. É como se os elétrons andassem sempre para frente durante todo o caminho que eles percorrem. Já na corrente alternada, o sentido de movimento dos elétrons muda com frequência, ou seja, em um momento eles estão andando para frente, em outro momento eles estão indo para trás, como se fosse um movimento de vai e vem. Se formos expressar as duas correntes com um desenho, na corrente contínua veríamos sempre uma linha reta. Já na corrente alternada, veríamos uma curva que parece uma ondulação. Essa curva tem um nome especial e se chama curva senoidal. O sistema de corrente alternada inventado por Tesla é usado até hoje em linhas de transmissão de energia em todo o mundo, devido ao fato de poder levar energia a longas distâncias. E aí, gostou do nosso vídeo ou ficou com alguma dúvida? É só deixar nos comentários que iremos responder, porque aqui você pergunta e o engenheiro de energia responde.